Você já se sentiu como se estivesse apenas atravessando os dias? Acorda, trabalha, repete. E as metas? Aquelas que um dia você escreveu no papel, ficaram esquecidas. Aquele propósito que te fazia brilhar parece ter se perdido em algum lugar do passado. Você não nasceu para viver no modo automático. Existe muito, muito mais dentro de você esperando para ser despertado. O estoicismo não é uma filosofia antiga, empoeirada. É um convite, um chamado para você despertar, para enxergar sua vida com uma clareza que assusta e liberta ao mesmo tempo. Neste vídeo, eu vou te guiar por 9 caminhos estoicos. Não são fórmulas mágicas. São verdades profundas que podem virar a chave da sua vida para sempre. Chega de desperdiçar seu tempo com o que não te leva a lugar nenhum. Chegou a hora de focar no que realmente importa, sem distrações, sem desculpas. Preste atenção, o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Caminho 1. Não espere por motivação. Crie um sistema. Quantas vezes você já viveu à espera de algo que nunca chega? Esperando acordar motivado, esperando o ânimo aparecer, aquela vontade incontrolável de mudar tudo. Mas o tempo passa e a motivação não vem. E sabe por quê? Porque a motivação é um estado emocional. E todo estado emocional é instável. Um dia você acorda inspirado, pronto para conquistar o mundo. No outro, nem levantar da cama parece possível. Se a sua vida estiver baseada em estar motivado, você vai viver à mercê das emoções, como um barco sem rumo em meio a uma tempestade. Os estoicos sabiam disso. Eles não confiavam na motivação. Eles confiavam no sistema. Sêneca dizia: a sorte favorece a mente preparada. Ou seja, a vida recompensa quem se prepara. Quem cria uma estrutura. Quem repete o que precisa ser feito mesmo sem sentir vontade. Um sistema é a tradução da sua disciplina em ações concretas. É um conjunto de hábitos, rotinas e escolhas que você repete. Não importa se está animado ou não. O que importa é que você faça o que precisa ser feito. Você pode se perguntar: como construir um sistema estoico na vida real? Primeiro, tenha clareza de identidade. Antes de qualquer coisa, decida quem você quer se tornar. Não o que você quer ter, mas quem você quer ser. É sobre ser leal a uma versão de si mesmo em que você realmente acredita. Epicteto já dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois haja de acordo com isso. Segundo, adote pequenos hábitos diários. Grandes mudanças não vêm de grandes ações esporádicas. Elas vêm de ações pequenas e repetidas. Pense em 10 minutos de leitura, 15 minutos de exercício, 5 minutos de silêncio e introspecção. Isso é simples, mas feito todos os dias, transforma tudo. O poder não está em fazer muito de vez em quando, está em fazer pouco, todos os dias. Terceiro, crie blocos de tempo e rotina estratégica. Sua mente precisa de estrutura. Se você não definir para onde vai sua atenção, ela será sequestrada pelo celular, pelos outros, por vícios. Crie blocos claros. Manhã para si, tarde para a execução, noite para aprendizado e descanso. Quarto, revise e adapte constantemente. Um sistema estoico é flexível. No final da semana, revise o que funcionou e o que não funcionou. A sabedoria está em observar sem se julgar. O sistema não é sobre perfeição, é sobre consistência com consciência. Pense agora, quantas coisas na sua vida estão paradas porque você está esperando se sentir pronto? A vida não espera a sua disposição. A vida te recompensa pela ação, pela estrutura, pelo compromisso. Quando você parar de confiar no impulso e começar a confiar no processo, tudo muda. Você para de depender da sorte e começa a construir, dia após dia, um caráter inabalável. Isso é estoicismo na prática. Caminho 2. Desperte, antes que seja tarde. Ela assusta, porque é a verdade de muita gente. Pessoas que vivem sem propósito, sem sonhos, presas no piloto automático. A vida passa, mas a alma está adormecida. Você não nasceu para ser um zumbi emocional. A maioria das pessoas vai viver uma vida que não escolheu.
Vão acordar todos os dias, olhar no espelho e ver alguém que desistiu de sonhar. E o pior, vão fingir que está tudo bem. Você sente que o tempo está passando rápido demais? Dias, semanas, meses, todos iguais? É porque você está no piloto automático. E o piloto automático é o modo como a alma morre devagar. Mas você não precisa continuar assim. Acordar para a vida é um ato de coragem, é tirar a venda dos olhos, é olhar no espelho e dizer: eu estou me traindo, e isso para hoje. Pense nisso. Quantas versões de você já foram enterradas pelo medo? Quantos sonhos você sacrificou para caber em espaços que te diminuem? Quantas vezes você se calou para manter a paz dos outros enquanto destruía a sua? Isso não é paz, isso é adormecimento. Sêneca escreveu: a vida não é curta, nós é que a tornamos curta por desperdiçá-la. Você tem potencial para ser grandioso, mas precisa acordar. E acordar dói. Dói porque exige que você pare de mentir para si mesmo. Mas dói muito mais continuar fingindo ser quem você não é. Talvez você esteja esperando um sinal, pois aqui está ele. Pausa curta. Este é o sinal, este é o seu despertar. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa dizer basta. Basta de viver apagado. Basta de ser figurante da sua própria história. Basta de se abandonar para caber nos moldes dos outros. Hoje é o seu recomeço, mesmo com medo, mesmo sem saber como, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar, mesmo com medo. Caminho 3. Domine seus pensamentos. Domine sua vida. Você sabia que a prisão mais cruel que existe não tem grades, não tem muros? Essa prisão está dentro da sua cabeça e você pode estar vivendo nela agora mesmo, sem perceber. Quantas vezes você já ficou paralisado só por imaginar o pior? Quantas noites mal dormidas por causa de uma conversa que nem aconteceu? Você não está cansado da vida, você está cansado da sua mente. Aqui está uma das maiores verdades estoicas. Quem controla o pensamento, controla tudo. Epicteto dizia: não são os eventos que nos ferem, mas sim a opinião que temos sobre eles. A dor que te destrói muitas vezes vem de dentro. É a forma como você escolhe interpretar o mundo. Você pode ter uma tempestade do lado de fora, mas se dentro de você houver clareza, você atravessa. Mas se dentro houver caos, até um vento leve te derruba. Aquela voz que diz: eu não sou bom o bastante, isso nunca vai dar certo. Essas frases não são fatos, são inimigos internos, e você precisa enfrentá-los como um guerreiro estoico. Se não lutar, eles vão te dominar. Sêneca dizia: uma mente em paz é uma fortaleza que nenhum inimigo pode invadir. E é isso que você precisa construir, sua própria fortaleza interior. O primeiro passo é a consciência. Toda vez que um pensamento surgir, pergunte: isso é fato ou é medo? Isso é real ou é só minha mente me sabotando? Depois, responda a esse pensamento com verdade. Se sua mente disser: você não é capaz, diga: ainda não, mas estou me tornando. Você não precisa calar sua mente, você precisa educá-la, treiná-la todos os dias como um músculo. E sabe como você começa? Com o silêncio. 5 minutos por dia sem celular, sem barulho, só você com seus pensamentos. É nesse silêncio que você aprende que pensamentos não são ordens, são sugestões, e você pode aceitar ou recusar. Dominar a mente não é fácil, mas a mente pode ser sua prisão ou seu caminho para a liberdade. A escolha é sua. Caminho 4. Pare de se preocupar com o que não pode controlar. Quantas vezes você perdeu o sono por algo que nem estava nas suas mãos? Você se culpou, se cobrou, tentando consertar o que não dependia de você. Pense comigo, você controla o clima? O que os outros pensam? O passado? A resposta é não. Mas mesmo assim, você sofre por tudo isso. Essa é uma prisão invisível e está consumindo sua energia. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e você encontrará força. A maior parte do seu sofrimento vem da resistência à realidade. A ansiedade nasce do desejo de controlar o incontrolável. Você quer controlar a reação das pessoas, o futuro, a opinião alheia. Mas quanto mais tenta, mais fraco se sente.
Então pare agora e se pergunte: o que mais me preocupa realmente depende de mim? Se a resposta for nada, solte. Solte sem culpa. Porque não é fraqueza abrir mão do que não é seu. É inteligência emocional. Epicteto ensinava isso com precisão. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A diferença entre um homem livre e um escravo está em saber distinguir as duas. Você não tem controle sobre a economia, mas tem sobre como gasta e investe. Não tem controle sobre o fim de um relacionamento, mas tem sobre como reage. O poder estoico está no momento presente. É no agora que você decide quem quer ser. É no agora que você muda sua atitude. Quer paz? Pare de lutar contra o que não pode vencer. Comece a construir aquilo que está ao seu alcance. A vida vai continuar te frustrando enquanto você insistir em controlar o incontrolável. Mas a partir do momento que você aceita o que é e foca no que depende de você, se torna imparável. Esse é o verdadeiro poder. Caminho 5. O silêncio é força, não fraqueza. Vivemos na era do barulho. Todo mundo quer falar, todo mundo quer aparecer, mas quase ninguém quer ouvir e muito menos calar. O silêncio nos assusta. É como se, ao ficarmos em silêncio, perdêssemos poder. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te conta. O silêncio é uma das formas mais poderosas de domínio próprio. Sêneca, o mestre da disciplina emocional, dizia: muitas vezes nos arrependemos de falar, raramente nos arrependemos de calar. A palavra dita não volta, mas o silêncio, ele protege, observa, compreende. A maioria das pessoas reage. Ouviu uma crítica? Já rebate. Sentiu-se ameaçado? Já explode. O estoico não. O estoico respira, porque ele sabe que a reação rápida é quase sempre uma prisão emocional. Ele não é controlado pelo ego, ele escolhe a resposta com base na razão. O silêncio é a pausa que separa o sábio do tolo. Pense em quantas brigas e arrependimentos poderiam ter sido evitados se você simplesmente tivesse ficado em silêncio. Quando você se cala, você toma o controle da situação. Isso é poder. O poder do domínio interno. Marco Aurélio, com o peso de um império nas costas, escreveu: a melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu. E o silêncio é, muitas vezes, essa vingança nobre. Porque, veja, quando você precisa provar algo o tempo todo, é porque ainda não acredita nisso de verdade. Quem tem segurança em si mesmo não grita. A presença dele fala mais alto do que qualquer argumento. E mais, o silêncio também é um remédio, um espaço de cura. É nele que você escuta a si mesmo, que você percebe o que está sentindo de verdade, que ouve sua intuição. Mas você só consegue ouvir isso quando o mundo lá fora se cala. E o mundo dentro de você também. Comece a cultivar momentos de silêncio intencional todos os dias, apenas 5 ou 10 minutos. Você vai se surpreender com o que vai encontrar ali dentro. Respostas que nunca chegaram, verdades que você vinha evitando, talvez a coragem que tanto buscava nos outros. Silêncio é onde a alma fala. Domine o silêncio. Domine a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, ninguém mais tem poder sobre você. Caminho 6. Transforme sua dor em disciplina. Todos nós carregamos uma dor, uma perda, uma decepção, uma ferida que o tempo não conseguiu apagar. E talvez você tenha usado essa dor como desculpa. Desculpa para não tentar mais, para não confiar mais em si mesmo. Mas hoje eu preciso te dizer algo que pode mudar tudo. Essa dor que você carrega também pode ser a sua força. Sim, a dor não precisa ser um fim. Ela pode ser o começo da sua disciplina, o nascimento de um novo você. Sêneca dizia: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho o faz com o corpo. Ou seja, o que te dói hoje pode te moldar, pode te forjar, pode te ensinar. Não é na zona de conforto que nasce a grandeza, é na adversidade, na dor do fracasso, na humilhação de uma queda,
na solidão de uma perda. A disciplina estoica não nasce da inspiração, ela nasce da necessidade de sobreviver. Disciplina é acordar cedo, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. É seguir em frente, mesmo sem resultados imediatos. E o que impulsiona isso? A dor. Não a dor que te paralisa, mas a dor que você decide transformar em propósito. A dor precisa de direção. Se você a deixa solta, ela te devora, mas se você a canaliza, ela vira combustível. Epicteto foi escravo por anos, mas ele escolheu transformar cada ferida em sabedoria. Ele dizia: não peça que as coisas sejam fáceis, peça que você seja mais forte. Isso é disciplina estoica. É olhar para a dor e dizer: você não vai mais me destruir. A partir de hoje, você vai me moldar. Acorde cedo por vingança espiritual. Estude mais por amor a si mesmo. Faça do silêncio sua arma. Faça da dor sua rotina. E se cair, levante. Se errar, aprenda. Se sofrer, transforme. Você não controla o que te feriu, mas pode controlar o que fará com isso. A vida não vai te perguntar quantas vezes você sofreu, ela vai te perguntar o que você construiu com essa dor. Que sua resposta seja: eu construí a mim mesmo, com ferro, com fogo, com disciplina. Caminho 7. Seja implacável com sua rotina. As pessoas vivem esperando grandes mudanças, a virada de ano, um novo emprego, um novo relacionamento. Mas a verdade é que a transformação real nunca vem de um evento externo. Ela começa no invisível, no pequeno, no hábito diário. É a rotina que constrói ou destrói um ser humano. Por isso, se você quer mudar sua vida, precisa assumir um compromisso brutal com sua rotina. Marco Aurélio, o imperador de Roma, encontrava tempo todos os dias para escrever e meditar. Ele não esperava ter tempo, ele o criava. Sabia que a consistência é mais poderosa que o talento. A disciplina é o que separa o sonhador do realizador. A maioria das pessoas tem medo da palavra implacável. Parece dura, severa, mas no estoicismo, ser implacável não é ser cruel, é ser fiel. Fiel a si mesmo, fiel ao que você quer se tornar, fiel ao que você sabe que precisa fazer, mesmo quando ninguém está olhando. Você já notou que os dias em que se sente mais perdido são justamente aqueles em que abandona sua rotina? Acorda mais tarde, come mal, pula o treino. Quando você abandona sua estrutura, a vida perde o eixo e tudo vira caos interno. Por isso, a rotina não é uma prisão. Ela é a sua salvação. Sua rotina não precisa ser perfeita, ela precisa ser constante. Não importa se hoje você leu por 10 minutos ou meditou por 5, o que importa é que você fez o que tinha que fazer, mesmo que fosse pouco. A força está no repetir, não no exagerar. Epicteto dizia: primeiro, diga a si mesmo quem você quer ser. Depois haja de acordo com isso, todos os dias. Essa é a essência de uma rotina estoica. Ela não é moldada pelo humor, mas pela identidade. Você precisa se tratar como trataria alguém que ama. E quem ama, cuida. Quem ama, dá direção. Você merece uma rotina digna da vida que quer viver. Comece agora. Defina 3 pilares diários. Um para o corpo, um para a mente e um para a alma. Por exemplo, 30 minutos de atividade física, 20 minutos de leitura e 10 minutos de silêncio. Isso é mais do que 90% das pessoas fazem. E feito todos os dias, vai te colocar em outro nível. Se você falhar, recomece no dia seguinte, sem culpa, mas com firmeza. Ser implacável não é não falhar, é nunca desistir de si mesmo. Caminho 8. Cerque-se de silêncio e sabedoria. Vivemos em uma era em que tudo grita. O celular vibra, a televisão fala sozinha. Mas existe um tipo de ruído ainda mais perigoso. Aquele que acontece dentro de nós. Nossa mente não se cala. Ela repete preocupações, revive feridas, inventa problemas. No meio desse caos mental, você tenta encontrar paz, foco e direção.
como se fosse possível ouvir sua própria alma dentro de uma tempestade. Aqui está uma das maiores verdades estoicas. A clareza só nasce no silêncio. Marco Aurélio dizia: a alma se purifica quando está tranquila, e a voz do universo fala a quem sabe escutar. O problema é que nos acostumamos a fugir do silêncio, porque o silêncio nos confronta. Ele não nos distrai. Ele mostra quem realmente somos. Mas o silêncio também é um mestre. É no silêncio que você começa a entender de verdade o que sente, que ouve sua intuição, que reencontra sua essência. E é no silêncio que nasce a sabedoria. Cercar-se de silêncio e sabedoria hoje é um ato revolucionário. É criar um território sagrado dentro de você, onde o mundo não entra. Comece pequeno. Separe 5 minutos do seu dia, sem celular, sem televisão, apenas você e o silêncio. Sente-se, respire, observe sua mente tentando escapar. Aos poucos, as vozes se acalmam e então surge uma outra voz, mais suave, mais profunda. Então você ouve a sua voz. Essa prática simples pode mudar sua vida, pois quando você aprende a escutar a si mesmo, para de se perder nos ruídos dos outros. Você para de viver reagindo e começa a agir com clareza e intenção. E junto com o silêncio, traga a sabedoria para perto. Não a sabedoria das manchetes, mas a sabedoria que atravessou séculos. Pegue um texto estoico de Sêneca, Epicteto ou Marco Aurélio. Leia uma frase e reflita sobre ela durante o dia. Pergunte-se: como isso se aplica à minha vida? Sabedoria não é decorar frases, é deixar que elas te transformem. Quanto mais você se cerca de silêncio e sabedoria, mais você percebe o quanto era influenciado por ruídos que só te afastavam de si mesmo. O mundo não vai parar de gritar, mas você pode aprender a silenciar por dentro. E esse silêncio será sua força, sua âncora, sua direção. Caminho 9. Você não deve nada a ninguém. Você vive sua vida ou vive a vida que os outros esperam de você? Essa pergunta, por mais simples que pareça, carrega o peso de milhares de almas que estão presas em existências que nunca escolheram. Gente que acorda todos os dias sufocada, sorrindo para agradar, fazendo escolhas baseadas no medo de ser rejeitada. Talvez você esteja entre essas pessoas, mas aqui vai uma verdade estoica que pode te libertar agora mesmo. Você não deve nada a ninguém. Isso não é egoísmo, é responsabilidade. É assumir o papel de protagonista da sua própria vida. O que você deve, somente isso, é coerência com seus próprios valores, lealdade à sua consciência e integridade com a sua essência. Nada mais. Epicteto dizia: se quiser ser livre, seja você mesmo, porque a escravidão começa quando você tenta agradar a todos. A necessidade de agradar é uma armadilha emocional. Você diz sim quando quer dizer não, você aceita convites que te desgastam, mantém amizades que já morreram, sorri enquanto a alma grita. Tudo isso para caber na expectativa de um mundo que nunca vai se satisfazer. Você precisa entender que ninguém tem o direito de comandar sua rota. Nem seus pais, nem seus amigos, nem a sociedade, nem as redes sociais. Suas decisões precisam vir de dentro para fora, do que faz sentido para você. O medo de decepcionar os outros nos faz decepcionar a nós mesmos. E aí, dia após dia, você vai se apagando. Vai deixando de existir na sua própria história. Vai vivendo um roteiro escrito por mãos alheias. A filosofia estoica nos ensina a olhar para isso com coragem, a romper com esse ciclo, a entender que quem tenta agradar a todos, inevitavelmente se trai, porque você não nasceu para se moldar ao desejo dos outros. Você nasceu para cumprir seu próprio propósito, mesmo que isso signifique incomodar, desagradar. E chegamos ao fim da nossa jornada pelos 9 caminhos estoicos. Relembramos que a vida não é sobre esperar pela motivação, mas sobre construir um sistema. Que a maior covardia é viver adormecido e que o despertar é um ato de coragem. Vimos que a maior prisão está na sua mente e que a liberdade é um pensamento. Aprendemos a soltar o que não podemos controlar para focar no que realmente importa. Entendemos que o silêncio é a verdadeira força do sábio e que a dor, quando canalizada, se torna a sua maior disciplina. Reafirmamos o poder de uma rotina implacável que constrói quem você é e a importância de se cercar de silêncio e sabedoria para ouvir a sua própria voz. E, por fim, que a verdadeira liberdade reside na coragem de ser quem você é
sem dever nada a ninguém. Esses não são apenas conceitos, são ferramentas. Lições poderosas para construir um caráter inabalável, uma fortaleza interior, uma vida que não seja à mercê do acaso, mas sim guiada pela razão e pela virtude. Se você se sentiu tocado por essas palavras, se a sua alma disse, eu preciso disso, então saiba que este é apenas o começo. Eu te convido a continuar essa jornada de autoconhecimento e crescimento. Inscreva-se no canal Reflexões Estoicas e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque o verdadeiro estoicismo é a prática diária.